Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 5 desta obra, obra essa que estamos estudando capítulo por capítulo, né? Nesse canal que é o Raciocínios Espíritas. Hoje iremos, portanto, aí avançar nas reflexões a respeito do texto Nos Domínios da Mediunidade, estudando, portanto, esse capítulo que nós já citamos, o capítulo 5, que é intitulado pelo benfeitor espiritual, com o título Assimilação de Correntes Mentais. Nesse capítulo a gente vai ver, digamos assim, a integração, a conexão, a sincronia entre os benfeitores espirituais e os colaboradores encarnados de uma sessão mediúnica. Basicamente, o tema abordado por André Luiz nesse capítulo é sobre isso, sobre a conexão entre os benfeitores espirituais que dirigem os nossos trabalhos mediúnicos, uma vez que são eles, os benfeitores espirituais, que dirigem os nossos trabalhos mediúnicos. O dirigente encarnado é um trabalhador e é um dirigente encarnado, mas o verdadeiro dirigente da sessão mediúnica se encontra no plano espiritual. E normalmente é uma equipe de colaboradores desencarnados. São eles que selecionam os espíritos que vão se comunicar, são eles que preparam o médium, às vezes 48 ou 72 horas antes para as comunicações, são eles que operam no perispírito dos desencarnados e também dos encarnados para otimizar as comunicações. E aqui a gente vai ver tudo isso sendo descrito de uma forma essencial e, claro, excepcional e, claro, um comentário de Aulus, o benfeitor espiritual do livro, um comentário específico sobre a questão do pensamento do desencarnado e como chega e é acolhido pelo encarnado que transforma, que converte aquele pensamento em uma comunicação terrena, em uma comunicação, portanto, mediúnica terrena, que seja acessível, que seja compreensível, que seja entendida por todos. Esse tipo de conversão que é feita pelo médium é explicada, é detalhada, é esmiuçada, inclusive em termos de qualidade, em termos de tonalidade. E iremos ver isso daqui de uma maneira muito interessante, particularmente quando André Luiz relata a sincronia e a conexão entre Clementino, o benfeitor espiritual desencarnado, e o médium Raul Silva. Basicamente, o processo que é examinado nesse capítulo sobre assimilação de correntes mentais tem como exemplo, tem como base, como referência, essa conexão entre Clementino e Raul Silva. O próprio Aulus, né, convida André Luiz a pegar o psicoscópio e a examinar aquela interação mediúnica entre Clementino e Raul Silva, e André Luiz chega a dizer que Aulus convida ele e gradua em uma nova modalidade, uma nova configuração, o psicoscópio, para que André Luiz pudesse ver, focar e visualizar a realidade espiritual dos encarnados na mediúnica em concentração mental. Então a gente vai ver essa concentração ali, essa atmosfera espiritual, aquilo que Kardec chama em O Livro dos Médiuns de homogeneidade do pensamento, né? No chamado Laboratório do Mundo Invisível, que é um dos capítulos do Livro dos Médiuns, essa homogeneidade psíquica, essa psicosfera da reunião mediúnica, sendo assistida, sendo examinada e descrita para nós por André Luiz. Então, a característica e o diferencial, né, e a singularidade da abordagem de André Luiz é justamente enfocar esses aspectos da reunião mediúnica sendo vistos de um desencarnado e contada para nós. Né? Ou seja, a realidade espiritual da sessão mediúnica sendo visualizada, sendo compreendida, sendo examinada por um espírito desencarnado que acompanha o processo, que acompanha. Então, nós vemos aqui
André Luiz dizer que os veículos físicos apareciam como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão, todos do grupo mediúnico em concentração, em prece. É claro que a gente tem ali lâmpadas acesas, como se fosse uma tensão elétrica, né, que favorece a comunicação mediúnica e o sucesso de uma reunião mediúnica. Às vezes, o sucesso da reunião mediúnica, às vezes não, o sucesso da reunião mediúnica ocorre pela elevação da oração, da prece das pessoas ali presentes. Às vezes a falta de comunicação, o silêncio, o médium que não sente nada, que não dá comunicação, é falta de sintonia, é falta de vibração com os benfeitores espirituais. As mentes dos componentes da mediúnica estão atribuladas, estão preocupadas com as outras coisas, e aí não favorece o campo, não oferece o mínimo possível para que os benfeitores possam, através de nós, encaminharem os comunicantes ou eles mesmos darem algum tipo de comunicação. Então nós vamos observar isso aqui de uma maneira muito interessante. André Luiz examina o sistema nervoso dos encarnados em oração, especialmente do médium, produzindo focos de luz. E aí ele descreve as glândulas, os plexos, especialmente o plexo solar, os chakras, né, as regiões específicas, já que os chakras são regiões perispirituais, são regiões específicas do perispírito associadas a elementos materiais, elementos, portanto, biológicos. Portanto, se os chakras são dimensões perispirituais de realidades físicas, de condensação de hormônio, de entroncamento de vasos, veias, artérias, ou seja, os chakras são, na verdade, realidades mais sutis de glândulas e de órgãos importantes do corpo. Ou, se quisermos dizer, para ser mais fiel e mais correto, é o contrário, na verdade. As glândulas importantes do corpo e as regiões específicas do corpo que são muito importantes são, na verdade, manifestações físicas, somáticas, mais densas, mais materiais, dos chakras. E aí a gente vai ver essas áreas se iluminando, André Luiz descrevendo isso, e o benfeitor dizendo: em qualquer estudo mediúnico não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo: sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha. E aí ele vai descrever o irmão Clementino pousando a destra, botando a mão na fronte de Raul Silva, e ali irradiando luz, e Raul Silva também irradiando luz, porque o médium estava colaborando com o processo. E ele, na condição dele, não se trata de um santo, mas na condição dele, ele oferecia os seus recursos e o benfeitor espiritual otimizava, potencializava aquilo que ele tinha como recurso. Ou seja, potencializava, otimizava ao máximo os potenciais que o médium já tem, que o sujeito já tem. Por isso, o médium que estuda, que trabalha, que se aprimora, oferece melhor condição aos espíritos benfeitores. Porque não se trata apenas de uma sintonia. Claro que tem a sintonia, a conexão, que é essencial. Mas, e a gente vai ver nesse capítulo, no capítulo descreve que Clementino se densifica para entrar na conexão com Raul. Então, os benfeitores espirituais descem até nós. E às vezes materializam, densificam as suas vibrações para serem acolhidos por nós. Mas não se trata apenas de sintonia, se trata de também oferecer um campo propício de vocabulário, de intelecto, de estudo e de moralidade para que os espíritos possam encontrar campo em nós. Quanto melhor a gente oferece, melhor vai ser as comunicações mediúnicas por nosso intermédio. Então quando você vê Chico Xavier, que não apenas mudava de caligrafia, mudava a letra do desencarnado que escrevia por ele, que tecia detalhes muito minuciosos do plano espiritual que os espíritos traziam, é porque também é fruto do mérito do médium, que se esforçou para ser um instrumento melhor nas mãos dos espíritos. Inclusive, André Luiz compara o médium a uma espécie de violino, e o espírito ao violinista. Então, o violinista, o músico, pode ter bastante habilidade, pode ser bastante habilidoso, pode ser um gênio, pode ser um virtuose,
mas o instrumento que ele vai usar, se for um instrumento muito ruim, ele vai ter limitações na hora de tocar o violino. Se o instrumento for muito bom, ele vai conseguir botar mais a sua música ali, exprimir melhor a sua música ali. Quanto melhor o instrumento, melhor o violinista vai conseguir exprimir. Se eu tenho um microfone aqui e eu falo no microfone, eu posso ser um cantor de ópera, posso ser um tenor, posso ser um barítono, posso ser alguém com uma potência de voz maravilhosa. Mas se o microfone estiver arranhado, se o microfone estiver com defeito, se estiver com chiados, a minha voz, por melhor que seja, vai sofrer interferência do microfone. O médium é um microfone. O médium é um violino. Ele é um instrumento. A preocupação dele é que ele esteja com melhores condições para que os espíritos possam por ele se manifestar. Então tem o mérito do médium. E aqui, nesse capítulo, os benfeitores vão falar muito sobre essa questão do esforço mental do médium para não apenas os espíritos descerem até nós, mas para o médium subir até os espíritos benfeitores, para oferecer um campo melhor, né? Subir em termos de vibração espiritual e assim por diante, para ver essa identificação, para ver essa integração, para ver essa conexão, a fim de que quando o médium fale, traduza fielmente o que os espíritos estão imprimindo, né? Sem perder, sem limitar, sem diminuir, sem empobrecer a comunicação. Porque eu posso passar um recado aqui para alguém e a pessoa dizer: eu vou passar com as minhas palavras. E passar o recado, mas passar o recado empobrecido, com menos detalhes, né? Passar o recado de maneira mais confusa. O médium é alguém que passa um recado, né? Ele pode passar o recado de maneira imperfeita, né? Quanto mais ele se aprimora, melhor ele passa, ele transmite esse recado. E no caso da dupla Clementina e Raul Silva, a gente vê a integração ali perfeita. Uma integração ali que André Luiz assiste Clementino falando umas coisas, vertendo o pensamento e derramando o pensamento na cabeça do médium, o cérebro assimilando e todo aquele processo complexo dos neurônios, etc., para transformar em linguagem e o médium exprimir linguagem. E André Luiz ficou emocionado e surpreso quando o médium transmitia praticamente a mesma coisa que o espírito estava falando. Ou seja, era fiel ali ao impulso mental do desencarnado, a irradiação do espírito desencarnado do benfeitor. Então, ele fez uma prece, o benfeitor fez uma prece, levantou a voz, comovente, suplicou bênção divina, e essas expressões foram captadas por Raul Silva, que transmitiu igualmente em alta voz, né? Então, todos ficaram emocionados com aquilo, com aquela prece, né? E em determinado momento, o André Luiz descreve a questão da perfeita identificação, da perfeita conexão, né? A ponto de descrever o plexo solar, a irradiação, né, em torno do médium, as luzes que faziam, uma espécie de calafrio que o médium sentia, né, o eriçar a pele que o médium sentia, fruto de uma repercussão cerebral do transe mediúnico, né? O jato de forças mentais que o irmão Clementino despejava sobre ele, que ele conseguia assimilar e acender a sua própria lâmpada elétrica porque tinha condição moral, porque tinha méritos morais, porque se esforçava em se melhorar, em estudar, em se aprimorar. Então oferecia também um instrumento, né, receptivo, né? E é interessante porque André Luiz pergunta: bom, se a metáfora é eletricidade, e o problema da voltagem, da intensidade? E aí Aulus responde assim: não foi esquecido isso. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-lhe as possibilidades tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então, interessante, né? E aí ele diz: cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Olha só. Então é uma cena muito bonita, né? É uma lâmpada acesa, mantida pelo benfeitor espiritual, que também tem uma lâmpada acesa, que reflete essa lâmpada na mente do encarnado, que também se ilumina, né? E todos os encarnados da mediúnica ali em concentração, etc., estão também irradiando uma luz especial.
O benfeitor espiritual dá uma comunicação serena, falando aos companheiros da reunião, tecendo considerações. Muitas vezes acontece isso em reunião mediúnica, às vezes no final, às vezes no começo. Pode acontecer de um benfeitor se manifestar e dar uma orientação, falar algumas coisas do trabalho. Não dar consulta, não fazer consultas pessoais, não é isso. É dar uma mensagem geral para o grupo, preparando o grupo para o trabalho. Às vezes acontece em sessões mediúnicas, ou no final, quando o benfeitor vem e dá uma comunicação falando ao grupo alguma coisa e assim por diante. E aí é interessante porque o Aulus descreve a irradiação de Clementino, irradiação essa que chega ao cérebro de Raul, que recebe e que reproduz com a sua irradiação psíquica, com a sua capacidade. E aí, André Luiz e Hilário ficaram bastante intrigados com aquela comunhão de pensamentos, aquela coisa, né? Cheio de dúvidas, né? André Luiz, inclusive, diz, né, que pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definir as qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou na palavra escrita. Então a força mental, a irradiação mental, o pensamento é matéria e tem ali um peso específico, um peso que está associado à sua qualidade. Quanto mais material, mais pesado. Quanto mais sutil, menos pesado. Mas é uma matéria. O pensamento é uma matéria, é uma espécie de matéria mental, né? E que é examinada como os elementos da química, na tabela periódica estequiogenética de Dmitri Mendeleev, da química convencional, tem ali aqueles elementos que são examinados pela química. Né? Então o pensamento é como se fosse um elemento material examinado pelo mundo espiritual. E André Luiz fala que compreendia mais uma vez que todos nós somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações mentais. Né? E aí, inclusive, há um comentário aqui super interessante sobre a questão de eu me comportar na convenção social, no dia a dia, atendendo aos preconceitos do mundo, mas não necessariamente eu sou eu aquilo. O que eu sou é quando eu paro, silencio a minha mente e os pensamentos que me invadem, o tipo de desejo que eu acalento, o tipo de imagem mental que eu alimento, o tipo de pensamento que eu nutro nesse momento de meditação, nesse momento que eu estou só comigo mesmo, é aonde se situa a minha faixa mental. E é nessa faixa mental que André Luiz vai dizer, eu disparo uma espécie de raio com o qual eu sintonizo com outras mentes equivalentes e outras correntes mentais, e de igual modo que eu assimilo. Então, se no fundo eu sou uma pessoa potencialmente agressiva, criminosa, se eu sou uma pessoa pervertida, nesse momento de silêncio interior, nesse momento eu já estou a sós comigo mesmo, eu vou vibrar nessa área e vou acionar. Sou eu que aciono, não são espíritos e entidades e energia que vêm até mim. Sou eu que aciono e assimilo. Por isso que o capítulo é assimilação de correntes mentais. Então entende porque o trabalho do médium é delicado para ele que conseguir assimilar essas correntes mentais superiores. Ele tem que se esforçar para chegar lá. Ele tem que se esforçar para evoluir, para chegar nesse nível. Então é super interessante a gente pensar nesse sentido, né, dessas correntes mentais, né, e que Aulus chega a dizer que essas correntes preside todos os fatos mediúnicos. Preside. O fenômeno mediúnico passa sempre por essa assimilação dessas correntes mentais. A ponto de André Luiz dizer, a emissão mental, Aulus, aliás, dizer, a emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva, em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas, indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, e aí ele vai explicando sobre esse processo, a ponto de Hilário dizer assim, não, mas isso daí então é só pensamento? É pensamento? É um mecanismo do pensamento? Técnica do pensamento? E Aulus diz que não é só o pensamento, não é uma questão de pensamento, o pensamento do espírito que se identifica com o pensamento do médium, é o próprio pensamento do médium que reverbera, não.
Todo mundo sabe quando eu estou concentrado pensando nas minhas coisas e vem uma onda mental e vem ideias que não são minhas. São de natureza mediúnica. Apesar de que, na prática, no dia a dia, às vezes é difícil diferenciar, separar o que é de ordem mediúnica do que é do próprio sujeito. E é bom que a gente não saiba claramente, porque senão a gente perderia um pouco o livre-arbítrio, ficaria afetado, examinando os montes de pensamentos que me chegam de fora, e aí a gente não teria, de alguma forma, a liberdade de ação, de agir com a nossa própria cabeça, porque no final das contas, o livre-arbítrio consiste em eu escolher aquilo que eu quero. Independente das influências que eu recebo, eu escolho, eu tomo a decisão, eu faço as minhas escolhas de acordo com aquilo que eu decido no final. Essa é a chave de ouro do livre-arbítrio, né? E é interessante porque no final do capítulo a gente vê Hilário e André Luiz pensando sobre a questão da onda mental, da irradiação mental, das formas pensamentos, daquilo que a gente produz psiquicamente como sendo essencial para o fenômeno mediúnico. À medida que eu cresço, à medida que eu me aprimoro, é como se meu vaso fosse maior e pudesse conter, pudesse abrigar uma quantidade maior do líquido divino, da água viva, como se diz no Evangelho, né? Quanto maior o vaso, maior eu consigo abrigar, mais comporta ali o conteúdo que ele preenche. O médium é uma espécie de vaso. Quanto mais ele é moralmente sadio, quanto mais ele é flexível, quanto mais ele é tolerante, quanto mais ele é compreensível, quanto mais ele é experiente moralmente, maduro emocionalmente e também estuda intelectualmente, ele oferece melhores condições às entidades espirituais. Allan Kardec chega a dizer que o médium bom não é aquele apenas que se comunica bem, mas é aquele que é simpático aos espíritos superiores. Simpático fluidicamente, para haver uma identificação fluídica. Contou Chico Xavier, certa vez, que durante a tarefa mediúnica dele demorou 1 década, 10 anos, para ele entrar na faixa psíquica de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes ia até ele e se comunicava, mas entrar na faixa, ou seja, subir, ascender, para fielmente conseguir traduzir fielmente, de maneira mais fiel, de maneira plenamente identificada, com o espírito Bezerra de Menezes, demorou 10 anos de trabalho mediúnico para ele entrar nessa faixa psíquica de Bezerra de Menezes. Para ele conseguir estar... Porque, como eu disse, os espíritos descerem até nós é possível por misericórdia. Mas, para a comunicação ter maior qualidade, para que o médium seja uma fonte mediúnica de autenticidade, de credibilidade, é necessário que ele se esforce para subir. O médium flexível no dia a dia, o médium que perdoa e que tolera, é o médium que é flexível também aos espíritos. O médium que é paciente é o médium que é dotado de paciência para que os espíritos possam se comunicar por ele. Então, essas qualidades morais não são apenas teóricas, são práticas no exercício mediúnico e serão essenciais para o médium se sair bem no trabalho mediúnico. Por isso, Aulus, no final do capítulo, conclui dizendo assim: Hilário diz, agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Cadê? Aqui. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes, e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E conclui dizendo, estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Uma bênção esse capítulo. Capítulo maravilhoso de André Luiz. Maravilhoso. Uma bênção esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. A assimilação das correntes mentais. Comentário menor. Essa é uma abordagem que estamos fazendo com um tempo menor, mais curta, né, mas
abordamos e sintetizamos esse capítulo, porque o tema é um tema também mais sucinto, embora riquíssimo, complexo, e que merece mais tarde discussão em nosso grupo. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.